Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem, como sempre, na presença do Senhor, né, que está nos protegendo sempre. Então, estamos aqui hoje para mais uma aula do nosso componente curricular Língua Portuguesa, né, que nós trabalhamos no nosso vídeo de Língua Portuguesa, acompanhado da nossa gramática, certo? Então, vocês vão pegar o módulo 2 na página 26, já vão pegando aí, deixando aí para acompanhar a aula. Página 26 do módulo 2, nós vamos falar de linguagem formal e linguagem informal. E vamos pegar a gramática na página 98, que nós vamos trabalhar sinônimo, antônimo, homônimo e parônimo, certo? E antes de começarmos a nossa aula, nós vamos para o nosso momento de oração. Hoje vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus, certo? Então, mão em forma de oração e vamos lá. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado por esse novo dia. Ensina-me, Senhor, a sermos sempre pessoas boas e nos ajude a andar sempre pelos caminhos bons. Nos ajude nos momentos difíceis. Sei que tudo que vem do Senhor é para o nosso crescimento. Peço que o Senhor nos dê sempre clareza para aprender o que é ensinado, que o Senhor nos fortaleça a cada dia da nossa vida. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por estarmos com vida na presença do Senhor, que o Senhor abençoe os nossos familiares. Amém? Então, vamos lá. Então, nós vamos começar. Nós vamos trabalhar primeiro no módulo 2, né? Nós vamos trabalhar linguagem formal e linguagem informal. Aí eu quero que vocês me acompanhem, que eu vou fazer essa leitura aqui da página 26. Ó, geralmente escolhemos a roupa que vamos usar pensando no local aonde iremos. Que tipo de roupa você escolhe para ir à praia ou à piscina? Como se veste quando vai a um casamento? São roupas diferentes, adequadas a cada situação, não é mesmo? Da mesma maneira, podemos escolher o tipo de linguagem de acordo com a situação de comunicação, ou seja, com quem vamos falar e com que objetivo. Para conversar com um amigo, por exemplo, costumamos usar uma linguagem mais espontânea, que é usada para falar com alguém desconhecido ou com quem não temos intimidade. Vamos estudar agora a diferença entre uma linguagem mais séria e uma linguagem mais descontraída, certo? É o que nós vamos estudar agora. Então, crianças, da mesma forma que nós usamos determinada roupa para um determinado local, é a mesma coisa, a gente usa uma determinada linguagem para uma determinada pessoa, para um determinado local, certo? Então, o que é uma linguagem formal? É quando a linguagem de um texto é mais séria e procura seguir a norma padrão da língua, né? Ela procura seguir a norma padrão da língua portuguesa, que geralmente a gente usa para fazer trabalho de faculdade, tem que falar bem, na hora de que precisa fazer uma entrevista de emprego, precisa ter uma norma padrão da língua portuguesa, né? Tem que falar bem específico, seguindo a norma gramatical, certo? E na hora da gente participar de por exemplo, eu estou escrevendo um livro, né? Eu vou escrever um livro, então eu tenho que escrever numa linguagem formal, né? Porque tem que ser dentro da norma padrão da língua portuguesa, certo? E o que é uma linguagem informal? É quando a linguagem de um texto é mais espontânea, descontraída e não procura seguir a norma padrão da língua. A gente usa muito com nossos amigos, nossos familiares, né? A gente fala de qualquer forma, entendeu? Não fala dentro... Geralmente a gente está conversando com um amigo aqui, sai palavras de todas as formas, que foge da norma padrão da língua portuguesa, certo? Então, eu tenho um exemplo aqui para vocês, ó. Linguagem formal e informal. De um lado eu tenho a linguagem informal e do outro lado eu tenho a linguagem formal, que é para vocês entenderem, ó. A gente está muito cansado. Aqui nesse caso é uma linguagem informal. O certo seria o quê? Nós estamos muito cansados.
Quando eu digo nós estamos muito cansados, já é uma linguagem bem formal, certo? Dentro do padrão da língua portuguesa. Aí eu tenho outra ali, caramba, tô perdido e não sei chegar no hotel. Essa é uma linguagem que é informal, viu? Atenção. Aí eu vou escrever essa mesma frase que eu quero dizer, mas eu vou escrever na linguagem formal, dentro da norma padrão da língua portuguesa. Estou perdido e não sei chegar ao hotel, entendeu? Então prestem bem atenção aí a diferença. Aí eu tenho a última frase aqui, a linguagem é informal. E aí? Como você anda? Né? Isso é informal. Aí eu vou traduzir isso numa linguagem formal. Eu vou dizer o quê? Olá, como você está? Certo? Então é essa a diferença, crianças, entenderam? Aí aqui eu tenho também, nessa imagem aqui, eu tenho uma senhora que vai para um emprego. Aqui com certeza ela vai atrás de um emprego, certo? Aí ela chegou, né, e falou, conversou com um moço aí que vocês estão vendo, e ela foi e contou para ele, falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Aí ele perguntou, e o português? Ela disse, aí varia, certo? Então, quando ela diz aí varia, ela já fugiu da norma padrão da língua portuguesa, da linguagem formal. Ela começou muito bem, né? Quando ela falou no primeiro balãozinho, quando ela disse falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Aí, nessa primeira fala dela, ela falou uma linguagem formal. Aí já depois, quando ele perguntou e o português, aí ela já foi para a linguagem informal. Aí varia. O que ela quis dizer com a varia? Ela quis dizer que quando se tratasse com português, aí ela ainda se confundia, né? Ainda havia uma confusão, né? Com a questão da fala em relação ao português, certo? Então ela poderia se explicar e dizer, se ela tivesse continuado. Como ela ia fazer para continuar ainda com a linguagem formal? Ela poderia muito bem dizer para ele, quando ele dissesse assim, o português, ela poderia muito bem dizer para ele, eu não domino português muito bem, né? Eu ainda posso me confundir em algumas palavras, certo? Então, é dentro da norma. Então, a gente viu que ela começou na linguagem formal e terminou na linguagem informal, quando ela diz vareia, certo? Então, vamos continuar. Veja o exemplo abaixo. Vocês têm esse exemplo aí no livro de vocês, ó. Eu peguei e coloquei aqui no slide, ó. Carlos ficou doente e não pôde ir à escola. Seu pai precisa enviar um bilhete para informar sobre sua ausência. Leia os bilhetes abaixo e responda as questões a seguir. As questões é porque vocês vão responder aí no livro de vocês, tá, crianças? Aí eu tenho aqui o primeiro bilhete, ó. Bom dia, o aluno Carlos Machado de Souza, do 5º ano A, não vai à escola nos próximos dias porque está com conjuntivite. Ainda hoje levarei o atestado médico para justificar as faltas. Atenciosamente, Alberto Machado de Souza. Olha o que nós temos no outro bilhete, bilhete 2. E aí, beleza? O Carlinhos está zicado. Pegou uma conjuntivite e está meio mal. Sem chance dele ficar perto dos colegas. Tem como avisar a galera aí? Quando puder, eu levo atestado. Abração, Beto. Certo? Então, quando ele mandou o bilhete para a escola, né? A gente observa aqui que está numa linguagem o quê? Formal, né? Dentro da norma padrão da língua portuguesa. E já aqui, ó, já no outro já se percebe que é uma linguagem informal que ele usou, certo? Até no nome lá, ó, Beto, né, no final. E desde o início lá, quando ele colocou beleza, ele já abreviou a palavra beleza, certo? Então, aí dá para se diferenciar muito bem e dá para vocês entenderem, crianças, agora com esses dois bilhetes, dá para vocês entenderem muito bem a diferença da linguagem formal para a linguagem informal, certo? Vamos continuar aqui. E nós temos também ainda no nosso livro de língua portuguesa do módulo 2, nós vamos trabalhar também a questão das gírias, né? O que são gírias, tia? São palavras ou expressões informais que foram criadas por grupos de pessoas com características em comum.
Então, elas foram criadas por surfistas, skatistas, pescadores, entre outros. Só que foram criados por esses, né? Mas com o tempo, as gírias foram... as gírias podem ser utilizadas por outras pessoas que não fazem parte desse grupo que as criou. Então, criou por esse grupo de pessoas que a gente viu aí, mas que foi passando para outras pessoas, né? E hoje ainda se vê as pessoas falando em forma de gírias, né? A gente vê muito ainda as pessoas falando, certo? As pessoas saem criando palavra, mudando o sentido da palavra, entendeu? Só para se tornar em forma de gíria, certo? Aí eu tenho aqui a imagem, ó. A primeira moça aqui diz assim: pode parar de caô, né? O caô que ela quer dizer é mentira, né? Aí a outra de azul disse assim: tô muito bolada hoje, né? Ela quer dizer que ela tá muito contrariada hoje com alguma coisa. Aí o outro diz assim: lembra aquela parada, né? A parada era alguma coisa que eles queriam resolver. Aí o outro diz: já é, meu irmão, né? Ao invés dele dizer já é meu irmão, né? Ele diz: já é, meu irmão. Certo? Então, aí são gírias. E aqui eu tenho, nessa outra imagem ao lado, eu tenho vários tipos de gírias aqui, ó. Tem valeu, maneiro, pô, já é, caô, coé, zoar, tá ligado? Tipo, bizarro, vacilo, parada, sinistro, irado, certo? Então, são coisas que, como eu disse para vocês, veio primeiramente desses grupos de pessoas que são surfistas, skatistas, pescadores, entre outros. Mas aí a sociedade foi pegando também essa mania dessas gírias, entendeu? Então é assim, é essa questão aí que é porque eu quero que vocês entendam o que é as gírias, entendeu? São expressões informais, né? Já sabe que não está dentro da norma formal da língua portuguesa. Então, vamos lá. Agora nós vamos para a parte da gramática, crianças. Na página 98, agora vocês vão me acompanhar já na gramática, página 98, certo? Nós vamos estudar sinônimo, antônimo, homônimo e parônimo, certo? Vamos começar aqui com sinônimos e antônimos. O que são sinônimos? São palavras que têm sentidos semelhantes, parecidos, entendeu? São palavras que o sentido é semelhante a ele, certo? Parece, certo? E antônimo, já antônimos são palavras com sentido contrário, então é o contrário da palavra, certo? Então vamos ver aqui, eu tenho os exemplos aqui. De um lado eu tenho a palavra e o sinônimo, na outra eu tenho as palavras e o antônimo. Vamos ver a diferença, ó. Qual é o sinônimo de acabar? É terminar. É como se eu estivesse escrevendo meu texto e eu não quisesse usar a palavra acabar. Então, eu vou procurar uma palavra que se parece com acabar, que tem o mesmo sentido. É semelhante a acabar. É parecido, né? E tem a mesma semelhança. Qual seria? Terminar, né? Alfabeto, abecedário, quer dizer a mesma coisa. Barulho, ruído. Então, se eu não quero usar a palavra barulho, eu posso usar a palavra ruído, que tem o mesmo sentido. Bonito, eu posso usar belo, lindo. Bruxa, feiticeira. Calmo, tranquilo. Calvo, careca. Comprido, longo, extenso, né? Delicioso, eu posso usar saboroso, que dá o mesmo sentido. Desaparecer, sumir, a mesma coisa. Engraçado, cômico, tem a mesma coisa. Cômico é por exemplo, uma peça de teatro que envolve o cômico, é porque ela é engraçada, certo? Equipe, eu posso substituir por time ou grupo, certo? Morar, residir. Roubar, furtar. Então, sinônimos são palavras que têm sentidos semelhantes, né? Parecidos, certo? Eu posso estar trocando uma palavra por outra que tenha o mesmo sentido na palavra que eu quero usar, certo? Agora vamos para os antônimos. Já o antônimo é o contrário da palavra. Aberto, fechado. Alto, baixo, barato, caro, bem, mal, bom, mal com o, né? Tem essa diferença também, que bem é mal com L, bom, mal com U.
cedo, tarde, embaixo, em cima, gordo, magro, mais, menos, paz, guerra, perto, longe, triste, alegre, rápido, devagar, sozinho, acompanhado. Certo, crianças? Então, entenda a diferença. Sinônimo são palavras que têm sentido semelhante, que eu posso substituir e ela vai ficar com o mesmo sentido. Eu posso substituir a palavra, mas ela vai ficar com o mesmo sentido. E já antônimo é o contrário da palavra, certo? Vou passar aqui agora para homônimos. Vamos entender para diferenciar homônimos de parônimos. Vamos primeiro ver homônimos. São palavras que têm a mesma pronúncia, ó, é a mesma pronúncia, ou pode ter também a mesma escrita, mas o significado é diferente. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho um exemplo. Cozer com S é costurar. E já cozer com Z é cozinhar. Viu? Pode prestar atenção aí, que a pronúncia é a mesma, né? São palavras que têm a mesma pronúncia, mas o significado é diferente. Às vezes ele pode até ter também a mesma escrita, mas o significado diferente, ó. Cesta, cesta com C, né? E o S. Utensílio para guardar objetos, né? Uma cestinha. E sexta com SX é o dia da semana, certo? Mas quando eu pronuncio é a mesma forma. Aí eu tenho aqui, ó, a escrita igual também, ó. Essa aqui eu tenho a escrita igual. Manga é uma fruta, mas também tem a manga, que é a parte da camisa, certo? É o significado diferente. Sessão com 2 S é uma sessão de cinema, de teatro. E já sessão com C cedilha é o ato de cortar, pedaço de um todo, cortar alguma coisa, certo? Conserto com S é um reparo, né? As pessoas, as costureiras que fazem conserto em roupa, elas têm que escrever conserto com S. Aí não é só de costureira, não. Pessoas que consertam outros tipos de objeto também, né? E concerto com C no meio, né, ao invés do S, é um espetáculo musical. Já é para a parte da música, certo? Cela com C é um aposento de presos, certo? É um local onde ficam os presos. Já cela com S é um arreio de animais, é aquela cela que coloca em cima do animal para sentar, certo, crianças? Então, entenda, são palavras que têm a mesma pronúncia ou podem ter a mesma escrita, mas os significados são diferentes, certo? Aqui, a única que nós vimos aqui com a escrita igual foi a manga, né? A manga com a mesma escrita, mas o significado diferente. Vamos continuar. Tem agora os parônimos. Vocês podem me acompanhar aí, parônimos. Eu tenho na página, vamos olhar aqui, 101, né? A 100 temos homônimos e a 101 tem parônimos. São palavras que possuem significado diferente, apresentam pronúncia e escrita parecida. Olha a diferença, ó. Vocês têm que ter muita atenção, crianças, porque o homônimo com parônimo, eles são... Dá para confundir se a gente não prestar muita atenção, certo? Então, parônimos são palavras que possuem significado diferente e apresentam pronúncia e escrita parecida, certo? Então, a escrita é parecida, a pronúncia também é parecida, certo? Vamos lá, os exemplos que eu tenho aqui. Emergir e imergir, né? É uma pronúncia parecida, certo? A escrita também é parecida, mas o significado é diferente. Ó, emergir é vir à tona, imergir, afundar, certo? Infringir, desobedecer, infligir, aplicar. Então, quando a gente fala, a pronúncia é muito parecida, a escrita também é muito parecida, somente o significado é diferente. Absolver, perdoar. E absorver é sorver, certo? Acostumar, habituar-se. E costumar é ter por costume. Acurado, feito com cuidado. E apurado, refinado, certo? Afear, tornar feio. E afiar é amolar algum objeto. Amoral, indiferente, amoral.
imoral é contra a moral, é devasso. É alguém que é imoral, que fala imoralidade, que fala palavras, né, que traz imoralidade, certo? Então, entenda o seguinte, são palavras que possuem significado diferente, ó. Nós observamos aqui que os significados são diferentes, mas apresenta pronúncia escrita bem parecida, certo? É bem parecida. Quando a gente vai fazer a leitura, a gente se percebe que a pronúncia é muito parecida. É a questão da escrita também. Às vezes muda só uma letrinha, certo? Às vezes muda mais de uma letrinha, mas é muito parecido, certo? Vamos lá. Então, crianças, nós temos agora a nossa agenda, certo? Vocês vão responder língua portuguesa as páginas 27 a 30, certo? Aí, na gramática, vocês vão responder as páginas 98 a 104, certo? Um bom estudo, se dediquem sempre, crianças. E, como sempre, a minha reflexão, né? Em um coração onde mora a gratidão, também habitará sempre a felicidade, certo? Então, quando a gente agradece, a gente vive feliz, certo? Então, a gente tem que sempre agradecer, porque o agradecimento traz a felicidade na nossa vida, certo? Então, crianças, essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje, né? Língua portuguesa com a gramática. Eu espero que vocês tenham entendido, mas a tia deixa bem claro para vocês que qualquer dúvida, a tia está disponível. Pode mandar mensagem no WhatsApp dizendo: tia, eu não entendi a questão tal da atividade, que eu estou ali para ajudar vocês, certo? Vamos estudar, se dedicar ao nosso estudo, certo? Então, eu deixo aqui o meu abraço virtual, certo? E até a próxima aula.